Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, sejam bem-vindos ao segundo episódio do meu diário de escrita da minha nova romantasia. Bom, como eu contei pra vocês no último episódio, né? Agora eu vou pra versão 2 do livro, onde eu ia arrumar algumas coisinhas que eu já tinha marcado ali, que eu já tinha na minha cabeça que eu precisava melhorar, como descrição de lugares, personagens, tem algumas coisas que no começo da história eu queria que elas fossem de um jeito, mas depois elas foram se tornando de outro, então eu tinha que fazer pequenas alterações. Então, esse processo acabou sendo um pouco mais rápido do que eu imaginei, porque eu entrei num modo desesperado, não desesperado, mas ansioso, de que eu queria fazer essa parte logo, porque eu tava ansiosa. E eu consegui fazer ali em poucos dias. Eu também não gravei muito, então eu queria pedir perdão. Mas eu gravei um pouco. E em poucos dias, assim, umas 2 semanas, acho que foi, eu consegui reler a história. Primeiro eu fui relendo a história e fazendo ali as pequenas alterações. Eu vou mostrar pra vocês e contar direitinho como foi. Vocês vão acompanhar ali daqui a pouquinho. Mas, então, como foi um processo mais rápido do que eu imaginei que seria, eu vou juntar a versão 2 junto com o processo agora que eu vou entrar, que é o de leitura crítica. Eu mandei já o livro da leitura crítica e nas próximas semanas ali, agora nesse próximo mês, agora que a gente vai entrar em julho, porque hoje é um dia de junho, eu vou ter as reuniões, vou começar a receber os feedbacks da leitura crítica, e aí eu quero mostrar tudo pra vocês acompanharem e tudo mais. Então, agora é a parte do processo que mais me deixa nervosa, porque não depende de mim, e aí eu vou receber os primeiros feedbacks sobre essa versão da história, que precisa modificar, que precisa melhorar, e eu vou mostrando pra vocês. Então, gente, esse foi meu primeiro dia de reescrita, também conhecido como o único dia que eu gravei. Então, aí eu estava lendo, né, o livro desde o começo, e vocês podem ver que tem uns papeizinhos ali do lado do computador, são as anotações que eu fazia enquanto eu lia, assim, e falava, tal coisa eu tenho que arrumar. Então eu escrevia ali o que eu tinha que arrumar para depois voltar no ponto a ponto para conseguir fazer essas alterações. Quando eu comecei, né, a fazer essa reescrita, eu já sabia algumas coisas que eu tinha que arrumar, porque eu comecei a história, às vezes tinha algumas ideias, né, no começo da história, que elas iam funcionar de um jeito, e depois que eu ia escrevendo, me aprofundando mais na história, eu fui pensando em fazer de outras maneiras, então tinha algumas coisas que eu já sabia que eu tinha que arrumar. Eu tinha notado também que eu precisava deixar mais clara a aparência dos personagens, e uma mania que eu queria colocar na protagonista, então eu tive que fazer isso desde o começo. Então eu já tinha essas coisinhas anotadas nos meus papeizinhos. Aqui eu decidi compartilhar com vocês. Eu acabei gravando na vertical, porque esse vídeo já é um pouquinho mais antigo, ele é do final de maio, porque foi quando eu comecei a esboçar um mapa desse país que se passa a história, né? Então, para ficar um pouco mais claro onde fica ali a cidade onde se passa a história e os estados que fazem parte, ali tá o desenho do mapa que eu fiz no papel, mas eu decidi fazer também no computador, porque fica mais bonito, porque meu desenho é bem feio, e também porque ajudaria quando eu fosse mandar ele para uma ilustradora para ela fazer a ilustração. E no caso eu já mandei, e tá em processo de fazer, já tá ficando quase pronto, e eu tô bem animada. E aí eu achei interessante aqui mostrar pra vocês que é uma plataforma nova, que eu descobri há pouco tempo. Eu vou deixar o nome aqui na tela pra vocês, porque eu não lembro de cabeça agora. E eu demorei um pouquinho pra pegar, mas logo, assim, um pouquinho mais de meia hora, eu já entendi como funcionava. E eu acho que é interessante, assim, pra você ter uma noção, ter uma ideia. E eu gosto muito de colocar mapas nos meus livros. Eu gosto muito de livros de fantasia que tem mapa, então não poderia faltar. Eu vou deixar vocês vendo um pouquinho mais de eu mexendo no mapa, enquanto eu continuo falando sobre esse processo de reescrita, já que eu não tenho muitas filmagens. Claro que, assim, você, no seu processo, pode já, né, fazendo as alterações enquanto você lê, mas pra mim funcionou bastante, assim, de mim ler e anotar o que tinha que arrumar e depois voltar. Eu acho que funcionou melhor assim, porque se eu vou parando a cada momento pra arrumar, eu fico um pouco ansiosa, porque eu fico pensando, ai, quanto mais coisas vou ter pra arrumar, e quando eu consigo organizar tudo certinho que eu tenho pra arrumar,
eu já consigo começar a pensar. Porque às vezes tem alguns problemas que eu não sei como resolver na hora, mas com o tempo ali eu vou depois descobrindo como arrumar. Nesse momento eu tava me preparando para a primeira reunião da leitura crítica, eu tava bem animada e bem ansiosa. Vou deixar vocês com um trechinho de como foi a reunião. Ele ali numa década de 40, 50 do século 20. Aham, tá. Uhum. Tá. Tá. É mais intuitivo. Pensei, apontei e funcionou. É, isso. Uhum. Tá. A magia menor é controlar as coisas, igual a gente vê ela fazendo. É apagar uma luz, abrir uma porta, fazer essas coisas básicas, assim. É escrever, esse tipo de coisa. E a magia pura é ter um tipo de magia específico. Por exemplo, alguém pode ter poder, tipo, um poder de teletransporte, alguma coisa assim. A reunião foi bem tranquila, eu fiquei bem feliz com o feedback. Teve pequenas alterações assim para fazer, e aí nesse dia, 4 dias depois da reunião, eu peguei o relatório e comecei a fazer as alterações ali que estavam, era bem pouquinha coisa. Eu achei que eu ia ficar mais tempo mexendo nele, porém, em um pouco mais de 1 hora eu consegui resolver tudo que tinha para resolver, consegui fazer umas pesquisas de algumas coisas que eu queria incluir na história, assim, de descrição de lugares e ambientação. E foi bem tranquilo, eu fiquei muito feliz e tô bem animada para como vai ser, as próximas reuniões, os próximos capítulos. Eu queria trazer mais sobre as próximas reuniões nesse vídeo, nesse episódio do Diário de Escrita, mas eu percebi que o vídeo já ia ficar bem grande, então eu decidi deixar para o próximo. Mas eu tô bem animada e agora eu tô ansiosa, porque os próximos capítulos que a leitora crítica vai ler são capítulos que explicam mais um pouco sobre o mundo e sobre os poderes desse mundo, e a gente vai começar a entender melhor ali a história da personagem. Então eu tô ansiosa porque eu espero que esteja tudo certinho, que as coisas estejam fazendo sentido. Então eu tô bem empolgada com essa história. Eu já fui atrás do mapa, como eu contei pra vocês, como ilustradora, e também dos desenhos do topo de capítulo e de quebra de texto das ilustrações. Então eu tô bem animada para esses resultados. E nos próximos episódios eu vou contando para vocês como tá sendo. Aí nessa tarde que eu peguei para arrumar os primeiros 5 capítulos do livro com os apontamentos da leitura crítica, eu peguei o relatório ali que é separado por considerações gerais, depois considerações por capítulo. E eu ia por apontamento em apontamento, e aí eu li o apontamento, achava aquele trecho no meu livro e ia arrumando ali, dependendo da sugestão, da leitura crítica, do que a gente tinha conversado, do que eu acreditava que fazia ali mais sentido para a história. Então foi bem tranquilo, tinham bem poucos apontamentos e eu gostei bastante. É a minha leitura crítica que está fazendo com o projeto Aurora. E eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Eu trabalho no projeto e o trabalho deles, assim, tenho muita confiança e é muito bom e recomendo demais. Então é isso, gente. Muito obrigada por me acompanharem em mais um episódio do Diário de Escrita da minha nova romantasia. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aqui no canal e me contem aí se vocês estão gostando de acompanhar. E se vocês têm alguma dúvida sobre alguma coisa que eu trouxe aqui no vídeo. E vejo vocês no próximo. Beijinhos!